entrei já com o texto escolhido da Hilda, que é O Rato no Muro, e já comecei a pegar um estudo de mesa. Nós começamos a nos aprofundar e no decorrer dos nossos encontros com o Cássio e o Roberto, nós estamos tentando trabalhar não só fixar o trabalho de mesa, mas também inserir um corpo, pesquisar exatamente o que seria a experimentação daquela personagem, daquela cena. Nós fizemos a escolha desse texto num segundo momento. O grupo estava trabalhando com uma proposta de dramaturgia, e uma dramaturgia que tratava dessa questão do isolamento, da opressão. E quando a gente voltou a encontrar esse texto da Hilda, tudo se fechou, né? Ele fez sentido e a gente viu que no momento que nós estávamos, a ideia não era de fato criar uma dramaturgia nova, mas trabalhar com uma dramaturgia que tratasse desses temas que são do nosso interesse, e acabou coincidindo exatamente essa ideia, né, de conseguir um texto pronto e que trate dessas temáticas e que a gente consiga desenvolver mais o processo teatral. Tem uma fala logo no começo do texto, que é uma fala um pouquinho grande, que desde o começo das primeiras leituras a gente percebia que ela destoava do resto do texto, ela era diferente, ela tinha um som e um ritmo diferente. E aí é uma fala minha, então eu fui pesquisar. E aí eu descobri que isso é um poema, é de um livro da Hilda chamado Os 7 Cantos do Poeta para o Anjo. E ela escreveu só o primeiro canto, que é esse poema, que tem a mesma temática da peça, que ela não terminou e que ela inseriu na peça por algum motivo. É um pouco complicado fazer essa ligação, porque antes dessa fala tem várias falas em conjunto e depois dessa fala começam as cenas. Então é meio que uma fala de ligação, mas ao mesmo tempo é uma fala no meio do caminho. Então isso ficou um pouco obscuro pra gente, mas o Roberto ajudou bastante no último encontro. Ele ajudou a gente a enxergar o lado dramático da fala poética e transformar ela em uma cena, mesmo que seja um poema, dar um outro ritmo, um outro tom. Eu acho que dentro da proposta do trabalho é trazer essa questão do feminino sem trazer esse estereótipo, né, sem a gente ficar parecendo tentar imitar uma mulher, e trazer essa vivência e essa sensação do que é ser uma mulher nessa situação que elas estão, sem cair no mais do mesmo, né? Assim, trazer um diferencial para isso, sem a gente deixar de ser homem, deixar de ser atores interpretando mulheres. É inovadora, diferente no sentido de... eu já fiz outros personagens, mas assim, eu acho que a figura da freira é um desafio total nesse universo que são entre elas e que no mesmo tempo somos atores, e por mais que convivemos com outras mulheres, é bem complicado, assim. Eu acho que é mais trazer a essência feminina na situação que elas se encontram, né, enclausuradas, e nessa questão da mulher sem liberdade, que eu acho que é uma discussão aí que está bem forte dentro do texto, sem cair nessa questão estereotipada, né? Eu acho que nem tão estereotipada, mas tentar chegar mais próximo da essência do que da imitação da mulher. O Cássio, ele instigou mais a gente a pesquisar, a aprofundar o trabalho de mesa. Então, vamos estudar essa cena, o que você acha dessa fala, essa vírgula, vamos testar isso, vamos testar aquilo. O Roberto não, o Roberto já vai mais para a prática. Faz desse jeito, faz em círculo, sua fala você olha para lá. Então, assim, juntando a fala e o corpo, a gente tem um trabalho pronto para mostrar.
uma coisa que a gente vem escutando cada vez mais com relação à arte é a questão do envolvimento do todo e a questão de sair dessa coisa que é confortável, né? Porque quanto mais confortável eu tiver, menos eu vou pensar para fazer e menos eu vou instigar a plateia a pensar comigo, né? Então eu acho que dentro desse trabalho de ter duas visões aí, na verdade 3, né? Porque são os 2 orientadores mais o grupo, acho que isso só tem a somar, principalmente nas conversas que a gente tem tido, a gente tem percebido isso, né? E acho que o mais interessante no nosso caso e no caso dessa montagem é que, ao mesmo tempo que as linguagens são totalmente diferentes, elas estão indo de encontro por uma coisa só, assim, né? Um orientador pode falar uma coisa que parece ser uma coisa totalmente absurda para a gente a princípio, mas no momento em que a gente filtra e consegue entender o que ele está falando, a gente percebe que é muito próximo do que o outro também já falou e que está muito próximo do que o grupo está pretendendo trazer, né, com o trabalho. Bom, o Projeto Ademar, eu acho que ele tem trazido 2 grandes questões para o nosso grupo. Uma é do momento que o grupo vive, né, que é um momento de crescimento, com a soma de várias pessoas que trabalham há muito tempo com teatro, mas que estão se somando nesse perfil do Evoé, né? A gente está construindo esse perfil com esse grupo novo e que tem 2 linhas básicas, né? Pessoas que trabalhavam com teatro físico, né? E que tem isso muito latente, né? E outras expressões teatrais que vêm somadas como naturalismo, que também é uma outra corrente bem forte dentro do grupo, e que a gente vê que os estudos estão servindo exatamente para isso, até para a gente conciliar e dosar esses 2 tons nas montagens e na perspectiva do grupo. Por um lado, o projeto veio pontualmente também nesse sentido de colocar 2 orientadores distintos, um dramaturgo e um com visão mais de direção, que até mostra isso, né? Alguns momentos de orientação, eles são divergentes. E isso acaba sendo uma oportunidade do próprio grupo decidir, né, alguns pontos. Isso já vai amarrando algumas características e, mais que decidir, refletir mais sobre a orientação. A orientação acaba sendo não um conselho que a gente segue, não uma direção que vem de fora, mas acaba sendo um momento exatamente para o grupo pensar pontos que não estavam sendo pensados e aprofundar os estudos a respeito desses pontos.